Fala, galera do Ruralinos Cast. E aí, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio, Nosso terceiro episódio, né? O último episódio dessa temporada, galera. Isso aí. Muito obrigado. Vamos fazer uma salva de palmas, tá? Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aí desde o nosso episódio 01, desde a apresentação desde o piloto, da galera, né? desde o piloto. Obrigado aí você que tá junto com a gente. E a gente já quer deixar um spoiler da temporada que vem. Vai ter uma temporada que vem. Exatamente. Vai ter uma temporada que vai vir aí para esse próximo ano. Isso aí, convidados de peso. Convidados de peso, temas de peso, ok? A ideia, conforme a gente falou desde o episódio piloto, é tentar expandir isso, tentar ir diversificando aí o nosso nicho para a gente estar conectando mais saberes aqui na nossa faculdade, tá bom? Vai ser um tempo de muita qualidade. E hoje a gente está com um ilustre de honra, né? Uma pessoa assim, que já veio aqui na Rural, inclusive, talvez você possa ter conhecido ele, que é o Sérgio Rocha Lima, né? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Obrigado, Sérgio, pela sua presença aqui com a gente hoje, tá bom? Prazer aí enorme recebê-lo. E avisando para a galera também, você que está estreando o nosso formato, é que hoje a gente está no formato meio híbrido aqui, né? Diferente, né? Exatamente. E para a gente conseguir ter esse contato com o Sérgio pela distância e tal, a gente veio adaptar aí para esse formato híbrido, tá? Isso aí. Sérgio, fica à vontade, tá? A casa é sua. A gente fez um trabalho de casa aqui, a gente, né? Estudou um pouquinho a seu respeito, exatamente, né? Estudou um pouquinho. Currículo de peso, né? Exatamente. Mas a gente vai deixar também você falar um pouquinho sobre o seu currículo e tal. Mas só apresentando, o Sérgio, ele é fundador da empresa Rocha Lima Consultoria, uma startup, né? Formado em Engenharia e Análise de Sistemas, pós-graduado em Marketing, Recursos Humanos e Complementação Pedagógica, isso aí. Mestrado em Educação ele também tem. Então, ele é um currículo completo aqui para você, para a gente estar trocando uma ideia. Sérgio, se apresenta um pouquinho para a gente aí, conta um pouquinho da sua história, por favor. Olá, Davi. Olá, Tayla. Eu gosto dessa energia boa aí que vocês começaram o nosso... Isso aí é um videocast, né? Não é um podcast, é um videocast. Né? Então, gente, assim, muito prazer. Eu tive assim, a honra de ser convidado aí pela Rural para fazer o evento de empreendedorismo, né? Eu dei uma palestra sobre empreendedorismo digital. E o Sérgio é essa pessoa simples que tem muita vontade de cada vez aprender mais. Esse contato com a juventude, para mim, é fantástico, porque é uma troca muito rica, né? O que a gente tem aí com os jovens. Eu me considero jovem também, mas, na realidade, a gente sabe que vocês têm assim, o ímpeto, né, da juventude, no sentido de querer se aprofundar mais nas matérias, se aprofundar mais nas disciplinas e querer cada vez saber mais. E eu acho que também é uma grande satisfação para mim, né, passar. Eu sempre falo que eu quero deixar um legado aí do meu conhecimento, né? E esse meu conhecimento foi adquirido, né, com muito estudo, né? E assim, uma coisa que eu falo para os meus filhos e falo para a juventude, inclusive, eu também tenho a honra de ser acadêmico, né? Então, as pessoas que passam aí pelas salas de aula, eu sempre falo, olha, o importante é vocês terem essa vontade de vencer, porque essa vontade de vencer é que vai mover vocês para qualquer coisa, encarar desafios, e eu estou aqui para ajudá-los, né? Com essa pouca experiência que eu tenho ainda e vou adquirir ainda mais, de ajudá-los a tentar conseguir aquilo que vocês querem, aquilo que vocês almejam, no sentido de que orientação. A minha função como Sérgio, como consultor, como orientador, eu digo que eu sou um facilitador, né? Porque, na verdade, vocês é que vão fazer o caminho de vocês e eu vou ajudar a dar o norte. Então, assim, o Sérgio é essa pessoa que quer ajudar, quer passar o que ele sabe, o que ele já passou de experiência, quer que vocês continuem a estudar, inclusive, aquela frase, né? Eu só sei que nada sei, né? A gente estuda a vida toda, né? Do Sócrates, né? Com todo esse tempo de experiência, imagina a gente, né? Caramba, nem falo. Mas deixa eu te perguntar. Claro. Mas você sempre quis abrir essa startup de consultoria?
Sim, na verdade, a minha empresa de consultoria, eu tenho uma startup de negócio, tá? A minha empresa é uma empresa de consultoria e eu tenho uma startup que é a Conta Certa, que ela foi fundada a partir também de muita dificuldade, né? Muito aprendizado, porque eu, como empresário, né? Nessa minha vertente de ser empresário, eu já tive também várias decepções, vários caminhos difíceis, e agora cheguei à conclusão de que eu não posso mais errar, né? Ou então eu posso errar pouco. E aí eu constituí essa startup, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas a startup você vai ficar com ela cada vez mais progredindo, prosperando. Não. Assim, o investidor, o empresário e o startupeiro, como eu me intitulo também, né? Legal. O grande barato é o seguinte: na hora que ela estiver decolando, na hora que ela estiver ajustada, aí eu, através de rodada de negócios, eu passo à frente e vou fazer outra, ou vou fundar outra startup. Então, esse é o grande ciclo, né? Do startupeiro, né? Primeiro é desapegado, você não pode se apegar ao seu negócio, você tem que fazer ele crescer, fazer ele prosperar, fazer ele ter lucratividade, e na hora que um investidor quiser aportar capital, eu, com todo prazer, eu passo ela e vou fazer outra empreitada. Maneiro. Legal. Ótimo. Sérgio, deixa eu te perguntar aqui, aproveitando de startup, já que você estava falando dessa questão de empresa. Como é ser um empreendedor no mundo digital de hoje? Esse empreendedorismo digital, essa necessidade de se adaptar, independente de geração, agora é todo mundo na mesma panela do Instagram, né, na mesma panela da rede social, tendo que vender o seu peixe através dessa forma de divulgação. Como é fazer isso na sua visão de empreendedor digital? Pois é. Então, assim, hoje eu vejo o empreendedorismo digital como a grande mola-mexe de negócios, né? Por quê? Qual é a diferença entre o empreendedorismo analógico do empreendedorismo digital? O empreendedorismo analógico é aquele que a pessoa tem um sonho de abrir um negócio, uma loja, uma padaria, uma loja de material de construção, uma pet shop, enfim, algum negócio voltado mais para o varejo, né? Então, esse eu chamo, intitulo de empreendedorismo analógico, que é o empreendedor que abre alguma coisa física, né? Alguma coisa que você consegue ver. E certamente esse empresário analógico, ele está totalmente, ele vai precisar fazer e-commerce, ele vai precisar fazer o seu negócio de forma híbrida, ele vai precisar ter aplicativos, ele vai precisar fazer a venda, pós-venda e a pré-venda a partir de um auxílio digital. E é essa hora que entra o empreendedorismo digital, né? Em que você tem uma startup, né? Aliás, uma startup, eu adoro o conceito da startup, porque hoje eu também sou consultor do Sebrae, né? E a gente vê lá pela estatística do Sebrae que as empresas, 80% das empresas não dão certo a partir de 5 anos. Isso é a média do Sebrae. Eu li sobre isso. E isso está muito ligado ao empreendedorismo analógico. Por quê? O empreendedor é um visionário, é um sonhador, e ele vai lá e abre o negócio dele sem ter muito conhecimento de causa, sem saber muito o que pode acontecer, sem fazer o planejamento estratégico, sem fazer seu plano de negócio, sem fazer o Canvas, mas ele vai lá e abre, né? E isso é a razão de a gente ter esse número até um pouco assustador, né, de 80% fechado depois de 5 anos, porque não existe planejamento. No empreendedorismo digital, existe uma inversão de processo, né? No empreendedorismo digital, o empreendedor, apesar de ele ter esse ímpeto, ser uma pessoa extremamente ansiosa, mas ele não vai abrir sem antes ele validar o seu negócio. Então, o empreendedorismo digital, ele tem esse benefício de você fazer todo o processo sem antes ir lá e abrir o seu CNPJ.
Ao contrário do analógico. No analógico, o cara que não, eu vou abrir uma loja, aquele ponto ali está ótimo, vai lá e abre, e depois procura o Sebrae porque não está dando certo. Então, e eu digo sempre assim, a minha metáfora é o empreendedor analógico, ele pula na piscina e depois vai aprender a nadar. Tem horas que ele se afoga. Né? Então, e ao contrário, vamos lá, o empreendedorismo digital. Como a gente está falando de startup, né, que uma startup é outra coisa também que às vezes as pessoas confundem um pouco. Uma startup não é uma empresa, ele não é uma empresa, é uma ideia de negócio que vai amadurecer, que depois desse amadurecimento, desse processo bem sucedido, que ele vai abrir o CNPJ, que ele vai virar uma empresa. Então, a startup é um pensamento de um grupo de pessoas que se reúne, às vezes pode ser até 2 pessoas, que se reúnem para validar um modelo de negócio e, depois dessa validação, essa startup virar uma empresa. Então, qual é a inversão de processo que eu me referi? Quando você trabalha em startup, no empreendedorismo digital, você formata a sua ideia, que certamente é um problema que você vai resolver. Né? Quando você fala em ideia de negócio digital, você está falando, vou resolver um problema. E como é que eu vejo esse problema? Olhando para o lado. Eu sempre falo, olha para o lado. Olha para o lado que você vai encontrar um problema, porque esse problema que você pode pensar em virar negócio. Por exemplo, eu tenho aqui na minha universidade, isso eu vou dar um exemplo rápido. Eu tenho um exemplo que a gente tem um hall de elevadores e que na hora do rush você faz fila até a rua. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Quer dizer, que você olha e você, pô, isso é um problema. Aí, o empreendedor ele começa a ver essa contingência, esse problema de fila até a rua na hora do rush, como uma solução que ele pode virar um negócio. Então, ele já pensa o seguinte, vou fazer um aplicativo em que, quando você vai chegando no elevador ou vai se aproximando da faculdade, o aplicativo já te diz qual elevador que você vai se dirigir. E aí você vai equilibrar a utilização dos elevadores e não vai carregar Quer dizer, eu estou dando esse exemplo, tá? Que ele surgiu agora, mas é só para vocês entenderem. Já pode gerar negócio, né? Já pode gerar negócio. Você ter esse olhar. O empreendedor ele tem esse olhar de business, ele tem esse olhar de negócio. Ele vê o problema e, a partir desse problema, ele gera uma ideia, e essa ideia certamente vai virar alguma coisa que seja uma solução, e essa solução vire uma ideia de negócio. Então, só voltando ao empreendedorismo digital, exatamente, aí você viu o problema. Eu estou falando da inversão do empreendedorismo analógico, né, que o ímpeto do empreendedor vai lá e abre. O digital não, ele tem um pouco mais de calma, porque ele vai ver aquela ideia, essa ideia resolve um problema? Resolve. De quantas pessoas? Tá, tantas pessoas têm esse problema. Essas pessoas, quem são essas pessoas? Que aí a gente identifica o público-alvo. Tudo isso ainda na seara do estudo. Então, você vê... pode falar, tá? Que eu estou falando aqui... Você falou de negócios, né? Mas quais são os principais tipos de negócios no digital? Os tipos de negócio digital você identificar só aproveitando o gancho do que ela falou aqui, com essa questão de resolver problema, né? Quais são esses tipos de negócio que conseguem, talvez, se adaptar melhor hoje em dia à resolução de problema para esse perfil digital? Vamos lá. Hoje, você tem, como eu falei, hoje o empreendedorismo ele vive da solução de problemas. Então, desde o momento que você identifica o problema financeiro, desde o momento que você identifica um problema de logística, desde o momento que você identifica um problema de falta de um produto que não tenha na prateleira, que você tenha a facilidade de vender ele por e-commerce. Então, não existe assim uma vertente que eu diga assim, não, essa vertente aqui vai explodir e vai dar certo. Não.
é a questão da sua observação. Essa sua observação pode estar em vários ramos. Pode estar no ramo administrativo, pode estar no ramo da engenharia, pode estar no ramo da psicologia. Tanto que uma coisa que eu preconizo, inclusive aqui na minha universidade, e que a gente faz, existe esse projeto, eu fundei aqui, junto com o Sebrae, o Projeto Empreenda. O Projeto Empreenda, ele é um projeto multidisciplinar. Não importa se o aluno é da educação física, se ele é um aluno da psicologia, se ele é um aluno da administração, se ele é um aluno da engenharia. Para todas essas vertentes, você tem ramos de negócios específicos para problemas. Por exemplo, a gente está terminando agora, dia 5 de dezembro, a formatura do Projeto Empreenda na Psicologia. O Projeto Empreenda na Psicologia, o que eles viram? O exercício, né, é fundar um negócio. Então, eles começaram a ver que a ansiedade é o problema do século, que você ter... quando as pessoas estão depressivas, é outro problema do século, das pessoas do século. Então, eles começaram a formar negócios em função daquilo que eles diagnosticaram. Então, não existe assim, não, eu vou fazer uma startup voltada para alguma coisa mirabolante. Não existe mirabolâncias. Legal. Existem observações. É você observar... Por exemplo, estou vendo você de óculos, né? Quantas pessoas... você e a Tayla. Então, óculos, sei lá, você pode ter um e-commerce de óculos das pessoas que eu já vejo 2 potenciais pessoas que usam óculos. Então, peraí, quantas pessoas, além do Davi e da Tayla, usam óculos? Tantas pessoas. Então, isso já começa a me dar um quantitativo para eu ter sucesso naquilo que eu estou abrindo. Otália, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, ajudou, com certeza. É porque a gente fica muito nessa questão, né? Ai, meu Deus, qual a melhor área para eu ir e tal, né? Se a gente criar, então, esse olhar mais business, né? A gente pode encontrar. Adaptável, né? É adaptável. Com certeza respondeu. Muito, muito bom. Agora, olhando para essa questão, eu amei esse tópico de problema, Sérgio, que você trouxe, sobre tratando de negócios como uma resolução de problema. Porque aí você passa a enxergar negócio em qualquer esfera, conforme você falou, por exemplo, a questão de psicologia, o elevador, né, o óculos. Então, você tem. Agora, olhando para o digital, o nosso olhar, até nesse podcast, não sei se você está percebendo, mas está sendo algo mais voltado para o digital, porque hoje é o que está em alta, né? E é o que tem trazido ainda mais para a nossa geração de agora e para as futuras, e até para a geração passada que consome também no digital, tem trazido esse amparo, né, para vendas e tal. Olhando para esse tópico de problema que você falou, como é que a gente pode elencar desvantagens em relação a ter um business que é 100% digital e ter um business que é ainda físico, sabe? Vou tentar melhorar a minha pergunta. Por exemplo, você tinha falado aí sobre essa questão da ansiedade, né? Eu posso tentar abrir como se fosse uma consultoria a partir do meu Instagram, se eu tiver, não sei, um diploma em psicologia, e para tratar desse assunto de uma forma digital. Ou eu posso abrir uma clínica física e tentar fazer isso mais de forma presencial. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí eu queria saber qual é a vantagem do digital em cima do físico ainda. Olhando por esse lado, você falou. Tá, vamos lá. O digital, ele normalmente está amparado por uma inovação tecnológica. Ou seja, vamos falar assim, hoje, me dá um exemplo de uma startup. Vamos lá, vamos concretizar essa sua pergunta no sentido da gente tentar ver o lado prático da coisa. Okay. Me cita uma startup que hoje que você conhece. Zé Delivery? Zé Delivery. Vamos lá. Zé Delivery. Desculpa, tá? Não sei se você estava pensando na cabeça. O Zé Delivery... Eu estou tomando nossa conversa, Sérgio. Não, legal demais. Legal demais. Vamos lá. O Zé Delivery, ele tem loja? Você fala assim, vamos lá no Zé Delivery? Não. Começa por aí. Como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro em cima do digital. Por quê? Ele tem
toda uma componente de e-commerce. Ele pode atingir, quando você atinge o digital, você pode atingir, explodir, que a gente chama de escalabilidade, né? O que é uma escalabilidade? É você, com pequeno custo, você atinge grandes receitas. Ou seja, ele, para aumentar o número de clientes, ele precisa fazer uma campanha no Instagram, etc, etc. Mas ele não tem limitação, ele vai ter limitação na logística, na hora da entrega, mas a níveis de leads, a níveis de clientes, ele pode pegar um cliente de Tóquio. Não pode. Como é que, se ele tivesse uma loja, como é que o cliente de Tóquio viria ao Rio de Janeiro para comprar dele? Mas, pelo digital, ele pode. Porque ele vai atingir o cliente dele que está em Tóquio para fazer o e-commerce dele. Pode ser que ele tenha um posto avançado lá em Tóquio que ele entregue. Então, o digital, ele te dá essa facilidade de escala. Quer dizer, e ele, o que foi para ele custo para ganhar mais um cliente? Peanuts. Então, esse cliente que ele conseguiu, lá de Tóquio, ele conseguiu um cliente de Tóquio com o esforço do Instagram. Então, ele não precisa ter uma loja em Tóquio, mas ele precisa ter o cliente que, pelo meio digital, alcançou ele, descobriu ele, soube que ele existe. Estou me fazendo entender? Sim. Sim. Eu queria embarcar nessa pergunta e te perguntar assim, o empreendedor do físico e o empreendedor do digital, existe muita diferença nessa forma de empreender? Tipo, sabe? Sim, eu digo sempre que é um modo de você chegar ao CNPJ. O empreendedor analógico, que é o físico, né? Como eu falo, ele vai lá, ele precisa abrir uma loja de pet shop, ele precisa abrir uma loja de uma padaria, ele precisa abrir uma loja de roupas. Ele vai lá, fisicamente abre. O startupeiro ou a pessoa que tem toda a vertente digital, ele não faz isso, ele vai fazer o seguinte: peraí, eu quero fazer um aplicativo que me dê... hoje, inclusive, a IA te dá muita ferramenta que já te auxilia no sentido de banco de cliente. Mas tudo bem, eu quero... Então, a pessoa que é o físico, né, ele vai lá e abre na rua, abre no shopping, etc. O digital, ele, antes de abrir, ele vai fazer todo um processo. Então, vai ver. Primeiro, problema que ele vai resolver. Segundo, que é aí que eu acho a maior descoberta das startups e do empreendedorismo digital. Ele vai fazer uma validação. O que é uma validação? Eu tive essa ideia do elevador da fila. Será que já está na hora de eu abrir o CNPJ? Não. Eu, antes de amadurecer essa ideia, eu vou fazer essa validação consiste numa pesquisa, onde eu vou pesquisar as pessoas que ficam na... Vem cá, se você tivesse um aplicativo que te desse, quando você estivesse chegando na faculdade, ia facilitar a sua vida? Sim, tracinho. Vem cá, para outra pessoa, vem cá, o que você acha que poderia resolver o problema do elevador? Aí a pessoa vai dizer, olha, eu acho que poderia ser, os elevadores poderiam ser em determinados horários só para andar. Ou seja, você está começando a validar a tua ideia. E aí, essa validação da ideia, você chegou à conclusão de que, não, o aplicativo, tem gente que vai usar o aplicativo. Por enquanto, você não abriu o CNPJ. Você está na fase da ideação, que a gente chama em startup. A gente vai para ideação, validar a sua ideia. Muito bem, validei a minha ideia. A minha ideia foi aprovada por 500 pessoas que eu entrevistei e eu estou no caminho certo. Legal. O que você vai fazer agora? Você vai fazer a parte de tração e operação. O que é tração e operação? A partir da tua ideia, você vai fazer um protótipo. Vai fazer um protótipo que
vocês são mais novos, né? Mas antigamente tinha o Fusca Pé de Boi. O Fusca Pé de Boi era o Fusca que ele não tinha nada, só tinha 4 pneus, a carroceria e andava para frente, não fazia mais nada. Mas então você vai fazer um protótipo. E esse protótipo é o protótipo que você vai fazer. Pô, peraí, as pessoas disseram que o meu aplicativo é uma boa. Então, deixa eu fazer meu código aqui, fazer uma programação, e você faz um protótipo desse aplicativo. E aí, essas pessoas que estavam na fila que você entrevistou, você vai chegar para elas e vai dizer, olha só, testa esse aplicativo aqui, vê se isso aqui é bacana. Aí as pessoas vão dizer, não, bacana, ou então vai dizer assim, não, eu acho que tinha que ter uma tecla assim, eu acho que você já poderia fazer isso assim, e aí eles vão te dar feedbacks em que esse protótipo vai ser, de novo, validado. E aí a gente entra na fase do MVP, Produto Mínimo Viável. Então, do protótipo, a gente faz o MVP. Fez o MVP, que é um aprimoramento do protótipo. E aí você já vai fazer o botão verde, como a pessoa pediu, etc, etc. Ele vai dizer assim, agora teste aqui. Ih, ficou bacana agora. Então, as startups, ela vai dizer se o teu produto é a solução ou não. Não é você que vai dizer, pô, a minha loja na esquina com uma padaria vai vender demais. Aí ele abre e não vende. Então, a startup e o empreendedorismo digital tem toda essa proteção no sentido de você fazer essas validações. Muito bem, chegou no MVP, testou o MVP, está bonito, botou o botãozinho verde, aí você vai fazer o seguinte, fulano, olha só, está espetacular, legal, agora você fez essas modificações. Qual é a pergunta, a validação? Você compraria esse aplicativo? Você usaria esse aplicativo? Quanto você pagaria para ter esse aplicativo? Então você, de novo, a partir dessa validação, você já tem. Aí você está chegando no Product Market Fit, né, que é o fit, é o encaixe daquilo que as pessoas estão querendo com aquilo que você está oferecendo. Opa, deu match. Quando dá match, o que você vai fazer? Aí você vai abrir o CNPJ. Uau! Pesquisa é muito importante, né? Então. Caramba, tem 2 passos de abrir o CNPJ. Legal. E aí por quê? Todo negócio, Thaile e Davi, todo negócio tem risco. Não existe negócio que não tenha risco. E quando você faz todo esse processo do empreendedorismo digital, de uma startup, o que você está fazendo? Você está diminuindo o teu risco. Então, é por isso que lá Steve Blank, lá, o Eric Rice, lá do Vale do Silício, eles preconizam essa sequência, esse processo, antes de você ir lá e fazer o aplicativo e depois ninguém compra, ou ninguém usa, ou que o aplicativo não é bem assim. Então, eu não sei se eu respondi as suas perguntas, Respondeu. Muito bem. Falando de pesquisa, de negócios assim, você acha que um estudante consegue usar a universidade para abrir uma startup? Total. Olha, gente... Agora eu quero saber. Agora eu quero saber como ele vai sair dela. Olha só, como consultor do Sebrae, eu participo de muitos, vocês não imaginam, muitos hackathons. Né? Hackathon, vocês sabem o que é, né? É um hacker maratona, uma maratona de hackers do bem que fundam startups. Então, e normalmente, esses hackathons, eles estão ligados à academia. Por quê? São vocês que têm as boas ideias, que enxergam os problemas que as pessoas têm. E, de novo, enxergou o problema que a pessoa tem, esse problema pode virar um negócio. Então, as academias são um celeiro importantíssimo de pessoas que querem empreender, mas não sabem como, mas têm a ideia. Então, inclusive, existe um processo do Sebrae que se chama criação de startups, onde, nesses hackathons, a gente desenvolve esses potenciais startupeiros e damos todo o treinamento para ele até chegar até o CNPJ. Então, a academia é um celeiro de ideias boas,
é um celeiro de gente que seres pensantes, sabe? Pessoas inteligentes iguais a vocês, que estão estudando, que vocês estão se capacitando. E, assim, o empreendedorismo não existe sem estudo, porque o empreendedorismo é científico. Não existe. Aliás, na minha outra camisa que eu tenho de consultor, quando eu dou consultoria, eu proíbo uma palavra. Tem uma palavra que está proibida no meu dicionário, quando os meus mentorados, quando eu estou dando consultoria, que se chama eu acho. Não tem que achar nada. Você só acha quando perdeu. Você tem que... Caraca, gostei dessa demais. Então, vocês têm que transformar a hipótese em tese. Vocês têm que transformar o eu acho no eu sei. E vocês são plenamente capacitados para isso. Vocês estudam o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento cognitivo de aprendizagem de vocês é fantástico. Então, eu acredito muito na academia, eu acredito muito, né, em vocês, jovens, no sentido de cada vez mais fundarem startups, cada vez mais pensarem em problemas que podem ser solucionados e que virem negócios. Então, eu estou muito preocupado se eu respondi, Lai. Respondeu. Desculpa, cara. Meu Deus, eu estou muito inspirado hoje. Fica de bisu, né? Para quem estiver assistindo a gente, já começa a pensar aí. Exatamente. E assim, Sérgio, aproveitando que a gente estava falando sobre essa situação do empreendedorismo na faculdade. Vamos supor que tem um estudante que quer começar a fazer isso. Qual seria o primeiro passo para um estudante que ainda está aprendendo? Que você faria? Vamos supor que você está na condição de um graduando agora. Como você faria isso? Então, assim, aí eu até bato palmas aí para o evento que foi feito aí na Rural, né, de empreendedorismo, porque eu fiquei até muito impressionado com o número de jovens que estavam assistindo lá a palestra, e de jovens interessados no tema de empreendedorismo. Então, eu acho que os professores de vocês, até o próprio professor Christian, eles podem ser o primeiro passo para começar vocês a aconselhar vocês. E aí, eu vou fazer aqui um spoiler, né, do Sebrae. O Sebrae ele tem toda uma preparação e uma parceria com as universidades, no sentido de formar, por exemplo, você é graduando, caramba. Aí você vai lá no professor Cristian, estou querendo empreender, estou com essa ideia, o que você acha? O Cristian vai formatar aquilo e depois o Sebrae você pode chamar o Sebrae na sua universidade, que o Sebrae vai te ajudar a fazer você um empreendedor, um empresário, porque existem cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos, treinamentos e treinamentos, instrutorias, para que você comece a ter, o que eu faço da vida? Eu quero empreender, eu não quero viver de CLT, eu não quero viver de carteira assinada. Ou então, não, eu quero viver de carteira assinada, mas eu quero ter uma receita extra. Então, vai empreender. Que não é nenhum impeditivo. O empreendedorismo não tem barreira. Não tem, não, porque a pessoa tem que ser pós-doc. Não existe isso. Basta a pessoa ter a vocação e ter a vontade. Brilho nos olhos e faca nos dentes. É isso que vai fazer o bom empreendedor. Legal. E, mas claro, com a cultura empreendedora. Maneiro. Mas para alguém que está começando, é mais importante investir em tráfego pago ou tráfego orgânico? Tu pode explicar para a gente um pouquinho a diferença entre eles? Bom, aí você já está entrando no marketing digital, né? Isso vai depender de você fazer inbound marketing ou outbound marketing. Aí uma coisa que eu falo muito e eu acredito que você, para fazer qualquer campanha de marketing, seja ela analógica ou digital, primeiro você tem que conhecer o teu cliente. É o teu cliente que vai te direcionar. Se o teu cliente é um cliente que ele gosta de tráfego pago ou ele é alcançado pelo tráfego pago, você faz tráfego pago. Mas se o seu cliente ele segue você de uma forma orgânica, ou seja, você fala lá algumas... aliás, me sigam, tá? @Sérgio Rocha Lima. Eu estava pensando nisso agora, inclusive. Vai deixar na descrição do vídeo. Então, assim, o tráfego pago, Tayla, vai depender do teu cliente.
o que teu cliente gosta, o que ele tem mais interesse, o que ele é atraído, é pelo tráfego pago? Então, tudo bem, então vamos caprichar no tráfego, mas às vezes não precisa tráfego, o teu orgânico já alcança quem você quer alcançar e não precisa você fazer esse tráfego pago. Deu para entender? Sim, Nada, sim. Então, assim, é outra coisa, tá, gente? O empreendedorismo, e além dele ser científico, ele não é axiologia, ele é estudioso, ele trabalha com hipóteses e teses. Ele, além disso, ele tem uma coisa fundamental que, sem esse personagem, ele não existe. Tem uma figura que é a figura principal do empreendedorismo. Chama-se cliente. Você pode fazer a maior startup do mundo, você pode fazer a maior padaria do mundo, você pode fazer a maior loja de roupa do mundo. Se não tiver cliente, você quebra. Então, o cliente, ei, o cliente é nosso rei. Ai, meu Deus. Então, assim, você tem sempre que pensar, inclusive nas startups, quando você vai validar, você tem que pensar quem é meu cliente, quem é a possibilidade de consumir aquilo que eu estou produzindo, o que eu estou fazendo de serviço. Então, o cliente é a razão principal de qualquer empreendedorismo. E eu digo que aliás, eu também tenho um livro, tá? Vou fazer até outro spoiler aqui, tem um livro que Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor. Peraí, deixa eu... maneiro. Aqui, ó. Maneiro. Esse é o tema do livro? Legal. Legal. Mas tem um lugar específico para a gente comprar? Que a gente coloca tem no link na ali Amazon. Tá na Amazon. Então, porque a minha trajetória, né, de carreira, eu fui CLT há muitos anos, né? Mas sempre empreendi, como eu falei, às vezes eu estava insatisfeito lá com meu salário, aí eu fazia alguma coisa para empreender, e eu sempre fui empreendedor. E só que uma determinada hora que eu falei, dei um basta, e falei assim, não quero mais saber de ser CLT, não quero mais saber de ter chefe, não quero mais saber de pertencer à folha de pagamento. E esse livro, ele fala, né, minha trajetória, o nome do livro é Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor. Então, além de ter essa história, tem as ferramentas. Como é que você faz um plano de negócio, como é que você faz um Canvas, como é que você faz uma pesquisa de mercado. Então, esse livrinho tem essas dicas, porque também, olha só, de novo, eu vi um problema. Por quê? Eu via que muita gente falava assim, pô, Sérgio, eu queria ter um lugar onde eu pudesse ler, onde tivesse uma literatura empreendedora. Não tinha. Então, eu falei assim, olha só, o Sérgio detectou um problema. Qual é o problema? Não tinha um lugar onde as pessoas pudessem ler sobre empreendedorismo. E chegou uma oportunidade no problema. Né? Pô, muito legal. Achei muito legal. Muito bom, muito bom. Sérgio, então, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente lançou alguns formulário, né? E, assim, é aquilo, a galera de administração, porque atualmente esse podcast ele é mais para a galera de administração. Então, o aluno de administração também tem esse eixo do empreendedorismo. Quando fala que vai vir um empreendedor que já tem experiência, a galera fica doida e manda algumas perguntas. E aí eu tenho algumas perguntas, claro. Tá? Eu queria fazer... responder. Show, não, vai ser top, vai ser top. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Sérgio Lopes Lima. Em qual... citou todos os nomes, porque o negócio é sério. Não, meu nome é Sérgio Rocha Lima, tá? Sérgio Rocha Lima. Então, a pessoa escreveu o teu nome errado aqui. Brincadeira. Vamos lá. Em qual das empresas você mais se identificou e qual foram os benefícios e malefícios de cada uma das empresas? Só explicando um pouquinho, porque a gente colocou um pouquinho de quem você é, um pouco da sua trajetória, né? Então, a pessoa deve ter lido e queria saber mais um pouco dessa sua área, né? Exatamente. Bom, eu tive uma grande sorte, né? Eu acho que sorte é talento, mais oportunidade, mas tudo certo. Assim que eu me formei, eu trabalhei na Oi, né, há muitos anos, que a minha formação é técnica, né? Então, eu trabalhei na Oi, e na Oi eu tive uma ascensão assim, bastante promissora, porque eu comecei como estagiário,
e cheguei até assessor do presidente, né, com 15 mil funcionários. Então, vamos lá, da Oi, o que eu trouxe da Oi, o que isso acrescentou para mim, acrescentou para o Sérgio? Aprendizado. Esse aprendizado é você saber como gerencia, saber como lidar com as pessoas, saber como você pode alcançar o top sem fazer nenhuma coisa absurda. Então, essa empresa foi, a Oi, foi assim, uma escola para mim. E aí, o que você tem que fazer? Né? Qual é você como funcionário, né? O que você tem que fazer? Extrair o máximo de aprendizado, extrair o máximo de como ela funciona, extrair o máximo como é que ela dá resultado. Tudo bem. Eu vou falar da minha segunda empresa, né? Porque depois eu virei, só assim, rapidamente, né? Eu nesse meu ímpeto empreendedor, eu falei, não quero ter mais chefe. Aí saí da Oi com o PDV, que é plano de demissão voluntária, aí botei uma grana no bolso, porque eu fui indenizado, etc., e fui empreender, né? Só que eu quebrei. Foi aí que eu conheci o Sebrae, porque eu falei, poxa, caramba, com a minha experiência toda, como é que eu quebrei? Aí o consultor do Sebrae que me atendeu, né, falou assim, Sérgio, você fez plano de negócio? Eu falei, hã? E não tinha feito plano de negócio. Aí fiquei desempresário, né? Comecei fiquei na forma de sem emprego e sem ser empreendedor, e fiquei desempresário, né? Desempresário. E aí voltei para o mercado como CLT, aí fiz concurso para a TV Globo, passei na TV Globo e fiquei lá bastante tempo. E também a minha carreira na TV Globo foi também bastante promissora, porque eu comecei como engenheiro, depois cheguei até gestor, coordenador, depois gerente, enfim, cheguei até ser o executivo da Globo na área que eu tinha conhecimento, que era na área de engenharia. E também teve uma hora que o meu chefe, né, chegou para mim e falou, Sérgio, olha só, a sua área vai ser terceirizada e aí você tem duas escolhas, ou continuar na empresa que vai ser terceirizada ou prestar serviço para a gente. Eu falei, pô, o meu diretor na época falou, pô, Espírito, porque não pensa duas vezes, eu vou empreender e vou prestar serviço para vocês. E foi aí que eu tive realmente as maiores recompensas financeiras quando eu empreendi prestando serviço para essa empresa que antes eu era empregado. Então, o que eu posso dizer para vocês de novo? O que eu extraí dessa minha fase CLT? Aprendizado. E aí, eu aprendi que o empresário ele tem que saber três coisas muito bem, que coisas que são dadas na sua faculdade de administração. Ele tem que ter esse tripé, ele tem que saber muito bem marketing, ele tem que saber muito bem finanças e ele tem que saber muito bem gestão de pessoas. Se ele tiver plena convicção de que sabe isso, ele vai se dar bem em qualquer carreira que ele for trilhar ou como empreendedor, porque o empresário ele precisa dessas três cadeiras, marketing, finanças e gestão de pessoas. Esse tripé que é o alicerce para você ser bem-sucedido naquilo que você for fazer. Então, isso eu aprendi. Essa fase minha de CLT eu aprendi. Então, isso que eu posso extrair desses lugares que eu passei, desses lugares que eu, inclusive, eu reputo que eu tive uma carreira de sucesso, porque eu nunca fui demitido, sempre fui uma pessoa que tive uma ascensão a cargos superiores, então é isso que eu posso dizer. Eu respondi a pergunta de quem me perguntou, que me falou do Sérgio Rocha Lima, Sérgio Rocha Lima, esse aprendizado, tá? De você ver as coisas boas que eu até fazer, vocês que são estudantes de administração, você fazer uma análise de SWOT, pontos fortes, pontos fracos, fraquezas, oportunidades. Você fazer dentro da sua carreira o que foi bom, o que foi ruim,
o que me apresentou para mim de oportunidade, o que foi para mim foi fraco. Então, eu acho que essa é a experiência que eu posso passar para vocês e dizer para vocês que são experiências ímpares que dão certo. Legal, legal. Sérgio, perguntaram aqui também sobre um conceito que eu acho que você já citou aqui mais ou menos, né? Que é o tal do MVP. Não é o MVP do basquete, para quem gosta de basquete, mas é o produto mínimo viável. E como ele pode ser aplicado em negócios digitais? Você tem como trazer esse direcionamento para a gente aí? Perfeito, perfeito. O MVP, como eu falei, a startup, o empreendedorismo digital é um processo, tá? Que tem início, meio e fim. O fim é você chegar lá no CNPJ e ter clientes e ter lucratividade. Então, a fase do MVP, que é o produto mínimo viável, é naquela hora em que você fez um protótipo, que é o pé de boi, sem recurso nenhum. Busca pé de boi, né? Tô com isso na cabeça agora. Aquele que você fez o protótipo sem recurso nenhum. E o MVP é um aprimoramento do protótipo. Ou seja, eu fiz um caderno sem espiral. Então, esse caderno serve para eu escrever. Ok, então esse é o protótipo. Aí, quando você parte para o MVP, você já vai botar uma capa, você vai já botar uma capa dura, você já vai botar uma espiral. Então, isso é só uma metáfora para a pessoa entender que o MVP é uma fase do processo da startup, do empreendedorismo digital. Normalmente, ele é após o protótipo, porque o MVP é alguma coisa aprimorada, mais aprimorada para o MVP. Tanto que o MVP também, na concepção do Sérgio, a gente não faz um MVP, a gente faz o MVP 1, depois faz o MVP 2 e vai aprimorando até chegar, e não existe produto final, porque cada vez que você está navegando na sua categoria de empresário, você cada vez vai aprimorando mais o seu produto ou o seu serviço. Então, o MVP não tem fim. Então, o MVP é uma fase da prototipagem, onde você vai aprimorando o seu protótipo. Legal. Okay? Entendi. Agora, a próxima pergunta que colocaram aqui, ela é um pouco grandinha, então eu vou ler, tá? Tranquilo. No Brasil, a questão da tributação e regulamentos pode ser confusa. Como o empreendedor digital pode evitar problemas legais ao começar? Assim, eu acho que as coisas estão começando a ficar bem mais facilitadas, que é um trabalho, de novo, do Sebrae, né? O Sebrae, ele luta muito pelos empreendedores, né? Tanto que o Sebrae, que foi o criador do MEI, né? O microempreendedor individual, onde você é extremamente facilitado, você não precisa de grandes conhecimentos para abrir um MEI, você entra lá no gov.br e já faz o teu MEI, você não precisa ter sócio, você não precisa ter contador. Então, realmente, infelizmente, eu que sou empresário hoje e luto com isso, né? Você tem um grande sócio que é o governo, e a tributação é pesada, é pesada. Então, assim, mas eu sempre falo o seguinte, feliz daquele que paga o imposto de renda muito alto. É sinal que ele ganha muito. Exatamente, exatamente. É verdade. É a mesma coisa com tributação. Feliz daquele que paga grandes tributos, é sinal que está faturando muito. Né? Mas, assim, é difícil, não é uma coisa muito fácil, mas quem já está na fase do CNPJ, uma coisa que eu recomendo é ter um bom contador, porque eu não me preocupo com a parte tributária, porque o meu contador é que faz isso para mim. Eu só confiro, a gente conversa, etc. Mas a níveis de saber o que é melhor, se você vai ser enquadrado no simples, no lucro real, no lucro presumido, é o contador que vai te dar a sua orientação. É aquela coisa, né? Cada um dentro do seu quadrado. Então, a gente é sacrificado empresarialmente dentro das tributações, somos, não tem dúvida. Mas tudo é muito agradável quando você pensa em assinar contrato, quando você pensa em ter cliente, quando você pensa em empreender, quando você pensa em ter ideia. Então, isso fica um pouco à parte, deixa isso para o contador tratar.
Também não sei se eu respondi, tá? Respondeu, com certeza. Respondeu. E é isso, né? Foram ótimas perguntas aqui. Eu gostei bastante das respostas. A gente aprendeu muito com você hoje. Muito obrigada, né, por dedicar esse tempo. Né? Eu que agradeço. Agradeço à Universidade Rural essa oportunidade, né? Quando tiver outro evento aí de empreendedorismo, eu terei o maior prazer em falar aí para vocês, conversar com vocês. Quando tiver algum hackathon também, até o professor Cristian, até a professora que criou, foram duas professoras, né? A Fernanda, eu acho, né, Fernanda? Eu acho que foi a Cassol e a Patrícia, a professora Patrícia Leite. Isso. Então, me coloco à disposição aqui do que vocês precisarem, também eu falar da minha experiência, né? E falar para vocês também que empreendedorismo, vou só assim, terminar com essa provocação, tá, gente? Pode fazer sua assinatura, Sérgio, fica à vontade. A câmera está contigo. Muita gente fala assim, empreendedorismo é muito arriscado, e assim, eu acho que é melhor você ser um CLT. Eu já discordo, tá? Por quê? A provocação é a seguinte, será que empreendedorismo dá certo? A resposta é dá certo sim. Basta, primeiro, você estudar, ter a cultura empreendedora. Não vá de peito aberto que você não vai se dar bem. Agora, desde o momento que você siga uma metodologia e siga um passo a passo para empreender, dá certo. E eu provo. Como é que você prova, você acha? Como é que você fala isso com tanta convicção? Com tanto brilho nos olhos? Como é que você fala isso? Aí eu pergunto para Davi e para Tayla. Quando vocês foram hoje para a faculdade, ou ontem, enfim, qualquer dia, vocês passaram por comércio? Sim ou não? Sim. Passaram por farmácia? Sim. Passaram por, vamos lá, padaria? Sim. No seu trajeto para ir para a faculdade? Passaram? O tempo todo, né? Alguns lugares. Então, está aí a minha resposta. A minha provocação já deu a minha resposta. A minha resposta é a seguinte: por trás do dono da farmácia, por trás da padaria, por trás do posto de gasolina, tem um empreendedor. Maneiro. E se aquele empreendimento dele está aberto, é sinal, pode ser que ele esteja, tudo bem, lá com dívida, etc., não importa, mas deu certo. Porque se não tivesse dado certo, ele tinha fechado. Então, isso é a prova concreta que empreendedorismo dá certo. É só seguir a metodologia, é só seguir o estudo, a cultura empreendedora, que os aconselhamentos do consultor não façam nada. Aí um consultor bom, hein? Obrigado. Não, mas eu inclusive, eu digo que eu sou Unibanco. 24 horas para mim não dá mais, sou 30 horas. Eita! Caramba! Então, gente, dá certo? Dá. O que precisa? Vontade e cultura. O resto vem a rebote. Ok? Então, vamos empreender. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. Deu um nome aqui, tá? Cara, meu Deus, que tempo de qualidade. Obrigado mesmo. Acho que foi uma consultoria, né, Théo? Foi uma pequena consultoria. Pagaria por esse tempo e foi Moraria nos cash loja. Exatamente. Sérgio, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Saiba que aquilo que você semeou aqui com a gente hoje é uma coisa que vai servir não só para nós, né? Com certeza vai servir para nós, mas para outras pessoas aí que estão vendo, sabe? Porque isso é um conteúdo muito, muito valioso, né? Um conteúdo muito rico. E a gente sabe que, até olhando para um critério aí de pessoas que têm uma certa vulnerabilidade social, empreender é uma resposta, né? Onde a mão do Estado, às vezes, acaba não chegando, o empreendedorismo acaba salvando em alguns momentos. Então, obrigado aí pela tua ajuda, o Sérgio. Deus abençoe você aí, tá? Um beijo. Valeu, Tara. Um beijo. Valeu, Davi. Vamos empreender. Vamos. Agora a gente tem alguns anúncios para fazer aqui também. A Tara. Então, primeiro a gente quer falar o mais importante, o segundo turno da eleição do reitor já está chegando aí, né?
dia 10 e dia 11 de dezembro. Não deixe de votar, aluno, isso é muito importante para todos nós, isso representa todos nós. Então, vamos lá votar. Eu e o Davi vamos estar votando, então, geral junto. Vamos para cima. Vamos para cima. E o segundo aviso, que, olha, eu não sou parcial não, porque eu gosto muito desse aviso, tá? É que agora o curso de administração está com a sua própria atlética. A Atlética Monarcas. Isso é muito fácil. Para cima? Para cima deles, que a gente está começando com a nossa atlética. E já abriram vagas, tá? Tanto para trabalhar com as partes administrativas, quanto para jogar um esporte, né? Os esportes a gente vai ter vôlei, basquete, futsal, handball e também tem a equipe de torcida. Então, se você quiser participar, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Vamos montar o nosso time e ir para cima. Para cima. Vamos vencer todo mundo, galera. Para cima. Até a próxima, gente. Beijo. Um abraço. Até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Obrigado você que ficou aí. Manda para todo mundo esse negócio. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta, compartilha. Tá bom? E dá pra gente feedback se vocês gostaram ou não dessa temporada, o assunto que a gente conversou, tá? Foi uma honra, Taila. Muito obrigado, tá bom? Isso aí, amigo. Tamo juntos. Vamos continuar Beijo, firmes aí. gente. Um abraço, galera.